Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo falando sobre Gálatas 4, do 12 ao 31, amigos de verdade. Então o objetivo é entender que quem prega o que você quer ouvir não é seu amigo. Uma igreja sem repreensão não é uma igreja bíblica. Então vamos ver uma amizade forte. Versículo 12: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos darias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Então, destacando esse último trecho, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade, diz que amigos falam a verdade mesmo que seja doída. Paulo apela para a amizade que se formou quando estava entre eles. E não faz sentido abandonar um laço que se formou tão profundamente por causa de desconhecidos bajuladores que vieram depois. Então, nesse caso aqui, Paulo está lembrando que quando ele foi até os Gálatas o receberam como amigo. E mesmo ele estando doente, cuidaram dele e receberam a mensagem do Evangelho. E cuidavam um do outro. Depois que Paulo foi embora, vieram esses judaizantes pregando um outro Evangelho. E, claro, falando aquilo que eles queriam ouvir, de uma maneira macia, bajuladora, para que eles acreditassem na nova mensagem, mesmo ela sendo falsa. Então Paulo está falando, ora, eu estou repreendendo vocês, mas é exatamente porque eu sou amigo de vocês. Esses caras aí que estão falando algumas coisas novas que eu não falei, eles só querem ganhar a amizade de vocês por interesse. Eles não se preocupam com vocês. Eles só querem ser reconhecidos e ser adorados porque têm inveja e querem um lugar de destaque na sua igreja. Então essa é uma amizade interesseira. Versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco, e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Então, destacando aqui o versículo 17, eles têm zelo por vós, não como convém. A amizade por interesse é lisonjeira, enquanto interesse durar. Os judaizantes diziam que se preocupar com os gálatas somente porque queriam que esses crescem como os próprios judaizantes criam. Paulo se preocupa em dizer a verdade porque amava os gálatas. Então, eles estavam ali somente buscando interesse, buscando um espaço para crescer, um espaço para chamar atenção, tomar o lugar da liderança, ter um lugar de prestígio na igreja, ser o centro das atenções. Quando não acontece, o que eles fazem? Eles saem da igreja. Isso não acontece hoje em dia? Pessoas que entram na igreja, querem assumir um cargo importante, querem pegar no microfone, querem estar debaixo dos holofotes. Aí quando não recebe a oportunidade que ele queria, o que ele faz? Ah, essa igreja aqui não valoriza o meu talento, vou embora para outra. O que eles querem? Eles querem servir a comunidade? Querem servir a Cristo? Não, querem ser servidos. Eles têm zelo só por interesse. Bajula os pastores, fala bem de um líder, fala bem de outro, mas quando não recebe o destaque que ele acha que merece, o que ele faz? Vira as costas. É exatamente o que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam querendo lugar de destaque na igreja. E se não recebessem, o que eles iam fazer? Eles iam embora. Por quê? Não receberam o que eles buscavam. Então, como que eles buscavam esse interesse? Desacreditando Paulo. Como eles tinham inveja do sucesso de Paulo, da fama de Paulo, eles queriam tirar Paulo do foco das atenções, tirar o evangelho que Paulo pregava, isso que é realmente importante aqui, porque desacreditando Paulo, eles queriam desacreditar o evangelho, e tirar o evangelho deles e dar um novo evangelho, o evangelho que eles mesmos estavam pregando, para tomar o lugar de Paulo. Eles queriam crescer na fama de Paulo e tomar o lugar por inveja, mas somente para receber atenção para si, e não para servir
o que Paulo intencionava. Então vamos agora analisar dois casos, o livre e o escravo. Lembrando aqui que Paulo, no versículo 19, está falando: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele está abrindo assunto para falar de dois filhos de Abraão. E ele fala: olha, filho, eu quero que vocês nasçam de novo, mas nasçam do Espírito, segundo a promessa. E é o assunto que ele vai entrar aqui no próximo trecho. Galatas 4, do 21 ao 31. Em verde está destacado os filhos da promessa da livre, em vermelho os trechos destacados sobre a escrava, os filhos da carne. Então, versículo 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Abraão está novamente voltando àquele assunto que ele falou de Abraão. Né? Abraão teve Isaque, filho da promessa. E os que creem são filhos da promessa assim como Abraão, porque tinham fé. Já os que não creem são como o filho da escrava, Ismael. Então o que ele está falando aqui, que ele está destacando? Primeiro, o filho da promessa é livre. O filho da escrava é escravo. Comparando os filhos espirituais, que receberam a graça e são livres, e os filhos carnais, que são apenas seguidores da lei, estão escravos debaixo da lei do pecado. Um recebeu a herança por promessa. O outro tenta conquistar com seus próprios esforços. O filho da escrava é do Monte Sinai. Por que Monte Sinai? Porque no Monte Sinai foi dado as leis, né, os 10 mandamentos. E ele compara aqui esse cara do escravo, filho do Monte Sinai, como o judaizante legalista. E ele pertence aonde? Ele pertence a essa terra. Ele é carnal. Mas Isaac não. Isaac, ele é da Jerusalém que é de cima, é livre, é Jerusalém espiritual, porque tem a mesma fé. Ele nasceu do Espírito. Então, somos filhos da promessa como Isaac. Ora, o que aconteceu na infância de Isaac? Ismael, que era filho da escrava, perseguia Isaac, que era o filho da promessa. Isso acontece da mesma forma naquela época, porque os judaizantes, que eram legalistas, eles eram escravos, eles perseguiam os livres, os crentes que receberam o Espírito Santo e criam em Jesus Cristo. Eles estavam querendo minar a liberdade por pura inveja, querendo fazê-los tomar o lugar deles. E Paulo e os crentes eram perseguidos pelos judaizantes, assim como Ismael perseguiu Isaque. Vamos olhar uma tabela e comparar. Representação dos filhos. Os filhos são Isaque e Ismael. São filhos de Sara e de Agar. Sara é livre, e Isaque também. Ismael, filho de Agar, os dois escravos. Isaque nasce segundo a promessa. Ismael, segundo a carne. A cidade que Isaque representa é Jerusalém Celestial, é a herança dos crentes. E a cidade que Ismael representa é do Monte Sinai, a lei e a escravidão. Como é o relacionamento dos dois? O Isaac é perseguido pelo filho da carne, assim como os crentes são perseguidos pelo mundo. E Ismael, ele persegue o filho da promessa, assim como o mundo persegue os cristãos. Isaac representa os verdadeiros crentes que nasceram pela fé, segundo a promessa. Ismael representa os judaizantes, que nasceram segundo a carne, estão debaixo da lei, e como escravos perseguem os filhos da promessa.
Quais são as aplicações desse estudo para a nossa vida? Primeiro, o mundo nos odeia, assim como odeia a luz. Então, se você vive na luz, se você crê no Evangelho, se você prega a verdade, não espere outra coisa. O mundo te odeia. Os amigos não são aqueles que falam o que você quer ouvir. Muitas vezes, as pessoas procuram igrejas com uma mensagem boa, com uma mensagem de ânimo, com uma mensagem que levanta o moral, uma mensagem de coach, uma mensagem para te fazer feliz. Mas essa não é uma igreja de verdade. Esse é apenas um pastor querendo que você dê dinheiro para ele. Um pastor que quer que você enche a igreja dele. Amigos de verdade não falam o que você quer ouvir. Terceiro tópico, sempre seremos perseguidos por aqueles que não amam a Deus. E isso é verdade. Né? Quanto mais você busca fazer o que é certo, mais você será perseguido. Simplesmente porque o mundo te odeia. E será perseguido não somente na sua vida fora da igreja, mas dentro da igreja também. Porque dentro da igreja ainda tem filho de Ismael, ainda tem aqueles legalistas que não conseguem aceitar a sua felicidade, a sua alegria no espírito. Eles querem te atrapalhar, te derrubar. Por quê? Porque são escravos, são filhos da carne e querem apenas minar e destruir os filhos da promessa. E quarto, repreensão não é sinal de inimizade. Paulo estava repreendendo os Gálatas. Por quê? Porque ele os amava, porque ele queria que eles fizessem o que é certo. E ele falava o que os Gálatas não queriam ouvir. Ele apontava os erros dos Gálatas, mas para que eles melhorassem e para que eles seguissem o caminho correto. Então Paulo, ele é amigo dos Gálatas, falando a verdade. Os judaizantes que falavam que era agradável, eles não eram amigos. Eles só queriam ganhar prestígio e destaque através de bajulações. Então, meus amigos, lembre disso. Se você prega a verdade, se você vive conforme a palavra do Evangelho, primeiro, o mundo vai te odiar, porque eles estão nas trevas e você está na luz. E as trevas odeiam a luz. Então, prepare-se para ser traído, para falarem mal de você, para perturbarem você, para te derrubarem, levantar fofoca. Esse é um sinal de que você está na luz. Então, acostume-se a viver o Evangelho como filho da promessa. Assim como Isaac foi perseguido, você também será. E segundo, atente para a liderança. A liderança quer te agradar para você permanecer na igreja? Ele fala o que você quer ouvir? Nunca te repreende? Não fala sobre o pecado? Não fala sobre o que é errado, o que é certo? Não fala sobre o evangelho? Simplesmente ele não se preocupa com você. Porque um médico que vê um paciente doente, ele faz o diagnóstico da doença e prescreve o remédio para que o doente fique curado. Mas o falso médico, o amigo, ele só quer ser seu amigo. Ele não vai te falar que você está doente porque vai te deixar triste. Porque se você falar que ele está doente, ele pode querer uma segunda opinião e não voltar mais em você. Então assim são os pregadores da palavra que agrada. Eles vão falar o que você quer ouvir. Não fala sobre pecado, porque pecado incomoda. Não fala sobre graça, sobre a vida no evangelho, sobre ser nova criatura. Porque isso não é o que a maioria das pessoas querem ouvir. Como eles querem encher igrejas, eles falam coisas engraçadas, palavras de bom ânimo, palavras de vitória, para você se sentir bem consigo mesmo e voltar sempre naquela igreja. Mas o objetivo de Paulo não é fazer os Gálatas se sentirem bem consigo mesmo. É fazer eles herdar a promessa. É fazer viver de acordo com a verdade e na palavra do Evangelho. Então essa é a aplicação para nossas vidas. Ficamos aqui hoje e até a próxima.